Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Bárbara e este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje eu decidi fazer algo diferente. Eu decidi mostrar pra vocês como eu organizo as minhas leituras. Eu acho que nesse período de quarentena a gente pode refletir um pouco, né? Pensar um pouco sobre aquilo que sobre as nossas organizações, né? Então, nada melhor do que botar as nossas coisas em ordem. Porque em teoria nós temos mais tempo vago, né? Então, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu mudei um pouco a forma de gravar, então talvez a gente perca um pouco em qualidade e talvez eu desvie um pouco o olhar aqui para a câmera, que eu mudei a câmera de lado, então pode ser que que aconteça esse probleminha. Mas enfim, gente, vamos torcer para tudo dar certo e a qualidade fique boa. Então, o que acontece? Eu separei algumas dicas e eu vou mostrar para vocês também o que eu faço. Então, vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês, começando. Este daqui é o meu caderninho, que eu há alguns anos anoto todas as minhas leituras nele. Esse caderninho fofo da Minnie mesmo. E para mostrar para vocês, para provar há quanto tempo eu marco, tá aqui, ó. Desde 2014 é quando eu comecei a anotar as leituras que eu faço. Então, se vocês perceberem, aqui tá o ano, o título que eu coloquei, e o mês de janeiro, né? Aí aqui do lado eu coloco assim, ó, o que é e-book, que é a sigla, né? E-book, e o que é livro físico. Então tem essa separação aqui também, que é a única separação que eu faço, e a outra que eu faço é dizer se é releitura ou não. Então, ó, se vocês, mostrando aqui pra vocês, porque tem um exemplo disso. Tem aqui, ó, o terceiro livro, que é o Cavaleiro de Bronze, que eu reli em 2014, tá marcado como livro físico, é o livro físico, e releitura, que é o jeito que eu anoto os meus livros. Então, ao longo dos anos, eu vim anotando e chega no final do ano, eu tenho basicamente uma média do que eu li durante o ano. Esse ano de 2014 foi uma loucura, porque eu li 139 livros. Nunca mais eu fiz isso, confesso pra vocês, e eu nem sei como eu cheguei a tanto livro, o que eu fazia naquela época, né? Mas foram 39 livros, que ao longo dos anos foi diminuindo bastante. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aí, cada mês, depois nós temos 2015, que é bem pertinho da câmera, provavelmente vai estar invertido, mas vocês conseguem entender. Depois nós chegamos 2016, ó, 2016 em janeiro eu só li um livro, 2016, e assim por diante. 2017, e cada ano dá mais ou menos 2 folhas. Mais ou menos isso. Porque eu gosto de separar e organizar direitinho, ó. Olha aqui uma divisão de meses. Mês de outubro e embaixo novembro. Eu sempre faço essa separação. Eu coloco o mês, marco direitinho os livros, se fez e-book. E no mês seguinte, quando acaba o mês, eu venho e coloco o mês seguinte, pulo uma linha e coloco o mês seguinte. Aí ao todo dá cerca de 2 folhas para cada ano, que é por conta dessa separação que fica um pouquinho maior. Se eu colocasse tudo junto, com certeza ia ficar um pouquinho menor, ia dar uma folha e meia, mais ou menos. Aí, ó, vou mostrar pra vocês agora em 2020, como tá. 2020, eu comecei aqui, ó, começou certinho numa outra página e eu já anotei. E como eu tô gravando esse vídeo no início de maio, ainda não finalizei nenhuma leitura de maio. Então não tem nada aqui. Mas as 2 leituras que eu finalizei de abril já anotei aqui e seguindo aquela linha, né? E-book, livro físico e e-book. E isso, gente, eu fiz até para ter uma noção de quantos livros físicos eu tava lendo, quantos e-books eu lia. A gente tem o hábito de comprar muito livro, né? Muita coisa, então
estante fica cheia, como vocês estão vendo aqui atrás de mim. Mas às vezes a gente não lê todos aqueles livros que a gente compra. E fica como, né? Os livros abandonados. Então, anotar a quantidade de livro em e-book e a quantidade de livro físico que eu lia me fez ter uma nova perspectiva até nas minhas compras literárias, né? Que eu acho que é muito importante. Porque pensando assim, por que eu vou comprar o livro físico se eu posso comprar o e-book e ler o e-book que eu tô lendo bem mais do que o livro físico? Vocês entendem um pouco da minha lógica? Dá pra entender? Porque assim, eu vou ocupar tanto espaço se eu não vou ler o livro físico ou se eu leio bem menos. Ou até pra, por exemplo, o que eu fiz? Tudo isso me mostrou também uma coisa. Eu deveria ler mais os meus livros físicos e não só comprar por comprar, entendem? Então eu parei, eu comecei a refletir muito nisso, nessas minhas compras e no tanto de leitura que eu fazia. Não sei se eu tô sendo muito clara, mas me mostrou que eu precisava ler mais os meus livros físicos e não deixar os e-books de lado, mas tem um equilíbrio. Então, fazendo uma análise aqui para vocês, só do ano de 2020, tanto a separação de livros e e-books. Eu já finalizei 15 livros nesse ano. E isso também é legal para mostrar uma média de leituras do mês para qualquer pessoa. Eu gosto de fazer isso. Então eu gosto de ter uma noção do quanto eu estou lendo, da minha média de leitura. Eu não conto páginas, isso daí eu deixo pro Scooby fazer. Mas eu acho que é interessante você ter uma perspectiva, assim, uma noção de quanto você está lendo, uma média, até para você não se pressionar a ler mais, mas te incentivar a ler mais. Eu não me sinto pressionada se eu ler 2 livros ou só um livro no mês. Talvez você ou eu esteja passando por uma ressaca literária. Eu acredito que a gente precisa dar tempo ao tempo. Mas você ter uma noção de de qual é a sua média de leitura, você vai ter uma noção de quantos livros você vai ler por ano. E outra coisa que é legal, não sei se vocês fazem essa meta de leitura. Eu, nos últimos anos, eu tenho colocado, eu quero ler 50 livros por ano. Ano passado eu consegui, então eu aumentei um pouquinho a meta, não dobrei, porque, enfim. Mas eu aumentei um pouquinho mais, eu coloquei lá, eu quero ler 55 livros ao ano. Então, para ler tantos livros ao ano, eu tenho que ler em média quantos livros? Entendem? Mais ou menos. Não que é uma obrigatoriedade, gente. Eu acredito que a gente não tem que ser escravo de nada disso. Nem de uma leitura. Eu sempre falo isso para as pessoas. Se você não gosta do livro, tem um mundo de livros aí escritos e você não deve perder seu tempo com aquilo que não te agrada. Passa pra frente, desapega e segue em frente. Mas é interessante para você ter uma noção de si mesmo, sem cobrar nem nada, não. Então, para vocês terem uma noção de quantos livros físicos eu já li, contando aqui rapidinho, 1, 2, 3, 4 livros físicos. E o restante, é isso mesmo? Isso mesmo. 4 livros físicos e o restante foram e-books. Então foram 4 livros físicos e 11 e-books do que eu tô lendo. Então vocês percebem como dá para se fazer uma média da quantidade de livros que você lê em comparação um com o outro? Eu acho isso super interessante. Pelo menos a mim me agrada. E também dá pra você ter uma noção de quantos livros você tá lendo ao mês, né? Por exemplo, em janeiro eu li 5 livros. Em fevereiro eu consegui ler mais 5. Já em março eu li só 3. Aqui, ó, pra vocês verem. Quem assiste os meus vídeos de recap de leituras, com a média de leituras, o saldo de leituras do mês, sabe de tudo isso. E agora em abril finalizando abril, eu li só 2 livros. Então dá pra ter uma noção de como tava a minha média de leitura. E em março foi quando a gente começou a quarentena. Então, desde então, a quantidade de livros que eu li foi diminuindo, né? Agora em maio, a gente continuou na quarentena. Não sei até quando isso, gente. Mas oremos para que seja bem breve, acabe logo. Mas enfim, dá pra ter uma noção de que provavelmente isso afetou as minhas leituras, entendem? Tudo isso é interessante.
Aí você pode me dizer assim, ah, Bárbara, mas tem o Scoob, tem o Goodreads, tem todos esses aplicativos e sites que já nos ajudam a organizar, já faz a gente ter uma estante virtual. E sim, eles são ótimos, eu uso os dois. Mas eu acredito que tendo em mãos um papel, uma caneta, um caderninho que nos ajude a manter isso em mãos, é muito mais fácil, você tem um acesso ali a ele. Você pode analisar com mais cuidado, você pode relembrar as leituras do que você... Assim, eu não sei vocês, se vocês como vocês organizam as suas estantes no Scoob, se vocês são bem criteriosos e bem organizados. Eu não sou muito. Então os livros eles só ficam lá marcados como livros preferidos e as estrelas e as resenhas que eu coloco, mas eu não coloco ali data de quando eu li e nada dessas coisas mais detalhadas, né? Só fica ali o livro. E enfim, aqui não, aqui eu sei em que mês eu li, não tem a data porque eu acredito que não há necessidade disso. Mas tem o mês, tem tudo certinho, o ano que eu li, se foi releitura ou se não foi, e assim por diante. E eu particularmente eu gosto do papel, eu gosto de ter em mãos aquilo que... esse meio que controle, tá bom? E mais uma dica que eu vou dar, gente, assim, que é algo que eu pretendo fazer também, é você organizar a sua estante física. Em que sentido? Para você ter uma noção de quantos livros você tem também. Eu não sei se vocês gostam de manter esse controle, eu nunca tinha mantido esse controle, mas eu acho que é uma coisa interessante a se fazer. Então, fica a dica para essa quarentena, por que não organizar também as suas leituras e você ter uma noção da quantidade de livros físicos que você tem? O que vocês acharam? Gostaram da minha dica de organização, gente? Eu espero que sim. Não deixe de me contar o que vocês fazem para organizar as leituras de vocês, se vocês têm algum tipo de controle também, vai ser muito válido essa troca e eu vou adorar conhecer o lado de vocês, tá bom? Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, ó, clica no botãozinho vermelho e no sininho e ativa as notificações. Vai também lá no blog, visita a gente no GEL, conhece mais as nossas resenhas, que tem um monte de coisas interessantes e siga a gente nas redes sociais também, hein, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem mais dicas desse tipo, não deixe de comentar também. Um beijo pra vocês e semana que vem eu tô de volta. Até lá, tchau, tchau!